Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje, nós vamos mergulhar fundo numa parte das Escrituras que é simplesmente fascinante, mas que muitas vezes a gente passa batido ou não entende muito bem: os livros poéticos. Então, se preparem, porque essa análise vai ser profunda e, com certeza, muito reveladora. Bom, aqui está o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. A gente vai começar se perguntando por que raios tem tanta poesia na Bíblia. Depois vamos descobrir quais são as ferramentas que esses poetas usavam. Daí, a gente entra na grande conversa sobre sabedoria e, por fim, vamos entender como tudo isso nos leva a uma resposta de oração, de amor, uma verdadeira escola para o nosso coração. Então, vamos lá, direto ao ponto. A primeira pergunta é a mais básica de todas, e talvez uma que muita gente nunca tenha parado para pensar. Por que quase um terço de todo o Antigo Testamento é poesia? Pensem bem nesse número. 33%. Um terço. Não é só um versículo aqui, outro ali. É uma porção gigantesca. E isso, claro, não é por acaso. Foi uma escolha artística, uma escolha deliberada. O que nos leva à próxima questão. Pois é, por quê? A resposta é que a poesia faz algo que a prosa, o texto corrido, simplesmente não consegue fazer. Ela não é só um enfeite, sabe? Ela é um veículo para a gente acessar a verdade de um jeito totalmente diferente. É que o negócio é o seguinte: uma narrativa comum, ela nos informa sobre o que aconteceu. Já a poesia, ela quer nos formar. Ela usa imagens, metáforas, para nos obrigar a desacelerar, a pensar, a sentir. A ideia é fazer a verdade descer da nossa cabeça e se alojar no nosso coração. E para a gente conseguir, de fato, decifrar essa arte divina, a gente precisa conhecer as ferramentas que os poetas bíblicos usavam. Elas são como chaves, sabe? Que abrem as portas do significado. Primeira coisa, e isso é muito importante, a gente precisa deixar de lado o que a gente pensa sobre poesia, aquela coisa de rima, de métrica. A poesia hebraica é diferente. A beleza e a estrutura dela não estão no som das palavras, mas sim na conexão entre as ideias. E essa técnica genial tem um nome: paralelismo. Pensa assim, é como se fossem ideias que rimam. A segunda linha de um verso nunca está ali por acaso. Ela sempre vai desenvolver o pensamento da primeira, seja completando, contrastando ou expandindo a ideia. É incrível. Olha só como isso funciona na prática, aqui no Salmo 51. A segunda linha não está só repetindo a primeira com outras palavras. Ela especifica como a misericórdia de Deus se manifesta, apagando as transgressões. Uma linha aprofunda e intensifica a outra. É simplesmente brilhante. Ok. Agora que a gente já entendeu a principal ferramenta, vamos ver como ela é usada numa das conversas mais profundas e importantes de toda a história: a literatura de sabedoria. A gente tem 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Jó. E todos eles estão tentando responder a uma única e gigantesca pergunta: como é que se vive bem no mundo que é tão complicado, tão cheio de nuances? É quase como se eles fossem debatedores num grande palco. Pensem nesses livros como 3 vozes bem distintas, dialogando. Provérbios é o professor esperançoso que te dá as regras de ouro. Eclesiastes é o crítico realista, aquele que olha para a vida e diz: não é bem assim. E Jó é a voz daquele que sofre, mas que mesmo no sofrimento continua confiando. Então, Provérbios chega e estabelece a base, as regras gerais para uma vida sábia. Mas aí, imediatamente, Eclesiastes e Jó entram em cena para lidar com as exceções, com a bagunça da vida real. Eles perguntam: e quando as regras parecem não funcionar? E quando tudo dá errado? E para entender Eclesiastes, é fundamental entender essa palavra hebraica hevel. Muitas vezes traduzem como vaidade, mas o sentido é mais parecido com fumaça ou vapor. É algo que você consegue ver, que é real, mas tenta pegar na mão, você não consegue. Eclesiastes diz que grande parte da vida é exatamente assim: bonita, misteriosa, mas no fim, incontrolável. Bom, depois de encarar de frente as perguntas mais difíceis da vida, os 2 últimos livros poéticos mostram pra gente como o nosso coração pode e deve responder a Deus no meio disso tudo. O livro de Salmos é como se fosse um manual de orações para todas as horas, um verdadeiro templo portátil. Ele nos dá a linguagem que a gente precisa tanto para o lamento quanto para o louvor, nos ensinando a ser brutalmente honestos com Deus, seja na alegria ou na mais profunda dor.
E de uma forma muito ousada, o livro de Cantares usa a metáfora mais poderosa que existe, que é o amor apaixonado, o desejo entre duas pessoas, para nos dar um vislumbre do desejo de Deus por intimidade com o seu povo. É uma celebração do amor que aponta para um amor muito maior. Então, a gente chega à pergunta final. Qual é o propósito de toda essa poesia? E como isso se aplica a nós hoje? Vamos ver como a gente pode se matricular nessa verdadeira escola para o coração. Para ler bem esse tipo de literatura, a gente precisa de uma abordagem diferente. Primeiro, vá com calma. Poesia não é para ler na correria. Segundo, procure as imagens, as metáforas. Terceiro, ouça a conversa entre os livros. Não leia de forma isolada. E por último, deixe que essa poesia, principalmente os salmos, molde a sua própria vida de oração. E aqui está o ponto central, o pulo do gato. Esses livros não foram escritos só para a gente ficar mais inteligente, para a gente ter mais conhecimento teológico. Eles foram escritos para nos formar. O alvo não é o conhecimento intelectual, mas sim a transformação espiritual. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. E se a verdadeira medida de que entendemos essa poesia não for o que a gente sabe sobre ela, mas quem a gente se torna depois de mergulhar nela? A questão, no fim das contas, não é apenas entender, mas ser transformado.